Irmãos, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Você está feliz de estar aqui essa manhã? Muito bom estar na casa de Deus. Muito bom nos reunirmos para cultuarmos ao nosso Deus essa manhã. Confesso que ontem, quando olhei o tempo, uma chuva terrível, madrugada inteira, eu pensei que iria amanhecer chovendo demais. E pensei, né? Vai chover muito de manhã, os irmãos não vão para a igreja. Mas glória a Deus que o tempo deu uma segurada e nós fomos contemplados por esse belo dia pelo nosso Deus. Nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã para cultuarmos a Ele. Amém? Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer ter a sua audiência aqui na internet. Continue nos assistindo, ouvindo a palavra de Deus, acompanhando os nossos conteúdos, tá bom? Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Irmãos, por favor, pegue a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa leitura devocional. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 13. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim o texto: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por esse motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Seu santo e poderoso nome. Ó Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, primeiro culto do ano de 2021, nós queremos entregar em Tuas mãos tudo que irá acontecer aqui, Senhor. Que o Senhor tome a direção do início, do meio e o fim deste culto. Que seja o Senhor diretamente aquele que opera tudo em todos neste culto, nessa manhã. Recebe cada oração, Senhor, que está sendo feita. Recebe cada canção que será entoada.
e aqueles que estão nos acompanhando pela internet sejam alcançados pelo Teu poder, pela manifestação do Teu Santo Espírito. Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de luz, fala conosco nessa manhã, nos alimenta, Senhor, porque estamos diante da Sua palavra, e a Sua palavra é um banquete para aqueles que têm fome da Sua presença. Nos ensina, Senhor, porque precisamos ser ensinados. Sozinhos nós não conseguimos ir a lugar nenhum e nem realizar qualquer obra. Precisamos do Senhor. Por isso nos reunimos aqui nessa manhã. Por isso entregamos a nossa vida a Ti, porque é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá direção. Queremos colocar a nossa vida em Suas mãos e orar também pelos nossos irmãos que estão lá em Campo Grande, pelo nosso pastor que estará ministrando a palavra de Deus, por todos aqueles que trabalham na Sua obra, por todos aqueles que são cooperadores e embaixadores desse evangelho da reconciliação. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que são muitas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Cuida, Senhor, da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, como precisamos do Senhor. Enfrentamos um ano tão difícil e estamos iniciando um ano que provavelmente será mais difícil ainda, porque se as coisas melhorarem, a palavra de Deus, a Sua palavra, a Bíblia, ela se tornará mentirosa, porque segundo as Escrituras, que é o nosso norte, aquilo que cremos, cada ano que passa as coisas se tornarão piores. São os sinais da Sua volta, os sinais da nossa redenção. E mesmo diante de tempos terríveis e difíceis, a nossa fé não pode esmorecer. Nós não podemos parar de olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Os nossos olhos não podem se desviar do alvo, que é Cristo Jesus. Então nos ajuda, Senhor, nos guarda com a Sua doce e maravilhosa presença. Para a glória do Teu nome nós oramos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Vamos louvar a Deus. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as Tuas maravilhas. E Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Declaramos ao Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as Tuas maravilhas. E Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Diga, te exaltamos
te exaltamos, ó Cordeiro. Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito, e o teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. E quem tentará contra os braços fortes do Senhor? E quem impedirá o teu agir? E quem poderá nos resistir? E se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? E quem tentará contra os braços fortes do Senhor? E quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? E se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos e te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas Maravilhas. e o teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. E quem tentará contra os braços fortes do Senhor? E quem impedirá o seu agir? E quem poderá nos resistir? E se a palavra de vitória já foi liberada a nós, cante, igreja, quem tentará? E quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra os braços fortes do Senhor? E quem impedirá o seu agir? E quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. diga, se a palavra de vitória já foi liberada.
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina e reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Reina e reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. E reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. E reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. E reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. E reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Diga reina. E reina hoje, reina Hoje,
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória, e tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Diga qual formoso, e qual formoso és, o Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Qual formoso, e qual formoso és, o Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Qual formoso, e quão formoso és, o Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Você pode dizer maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te
contemplar, Senhor. Diga: maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tudo porque a sua fidelidade é grande. A fidelidade é grande, Deus, e é incomparável. Tua fidelidade é grande e tua fidelidade incomparável é, e nada é como tu, bendito Deus, e grande é tua fidelidade. Declare tua fidelidade. E tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito, bendito Deus, e grande é tua fidelidade. Declare tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, que nada é como tu, bendito Deus, bendito Deus, e grande és tua fidelidade. A tua fidelidade é grande, meu Jesus. A tua fidelidade incomparável és, e nada é como tu, bendito Deus, e grande és tua fidelidade. Declare tua fidelidade. A tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável. Nada é como tu, nada é como tu, bendito Deus, e grande és tua fidelidade. Nada é como tu, nada é como tu, bendito Deus. Fidelidade, nada é como tu, e nada é como tu, bendito Deus, e grande és tua fidelidade. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Louvado seja Deus.
favor, pegue a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Iremos ler apenas os dois primeiros versículos, versículo 1 e 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Feche os olhos, vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez em oração nós nos dirigimos a Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa total e completa dependência no Senhor, e pedimos a Ti nesta oração, ó Deus, que ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a Sua santa palavra. Queremos nos alimentar, queremos ser fortalecidos e direcionados pela Sua palavra. Então fala conosco, ó Deus, de forma clara, de forma poderosa, para que possamos sair daqui no mínimo diferentes, comportamento diferente, olhando e observando a nossa vida e a nossa conduta, para que possamos agradar ao Senhor, dia a dia, até aquele grande dia, o dia da sua volta. Ensina-nos, Senhor, através da sua palavra, para a glória do seu nome, oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Irmãos, como nós já ensinamos aqui várias vezes, às vezes nós precisamos prestar muita atenção quando nós lemos um texto, prestarmos atenção no seu texto, no texto e também no seu contexto, para não cometermos erros de interpretação. E o nosso conselho, quando vocês estiverem lendo, estudando a Bíblia em sua casa, é que vocês leiam, além do capítulo que vocês estão lendo, leiam sempre o capítulo anterior e também o capítulo posterior. Porque, às vezes, a conclusão de um assunto, você não encontra no capítulo que você está lendo. Você vai encontrar essa conclusão no capítulo seguinte. E o capítulo 6 da segunda carta é um belo exemplo disso, porque os dois primeiros versículos do capítulo 6, em algumas traduções bíblicas, ele não está no capítulo 6, ele está no final do capítulo 5, porque esses dois versículos do capítulo 6 é a conclusão daquilo que o apóstolo Paulo está falando no final do capítulo 5, do versículo 18 em diante. Do versículo 18 do capítulo 5 até o final, ele fala de dois temas de suma importância na teologia cristã e na nossa fé cristã. Ele fala do ministério da reconciliação e ele também vai falar da doutrina da imputação, que são duas doutrinas centrais na nossa fé. Sem elas, a nossa fé cai. Sem elas, a fé cristã não faz sentido nenhum. Então, a título de introdução, eu quero ler com os irmãos o finalzinho do capítulo 5,
para entendermos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesses 2 primeiros versículos que acabamos de ler. Versículo 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Preste atenção. Essa doutrina da reconciliação, algumas pessoas elas não compreendem, elas não têm um entendimento completo dessa reconciliação. Quando você ouve a palavra reconciliar ou reconciliação, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Pelo menos na minha imagem, que vem na minha mente, é a imagem de 2 pessoas que viviam em plena harmonia, que viviam de acordo, que andavam juntas, mas que em algum momento da caminhada houve um atrito entre elas, uma briga entre elas, e ambas se separaram, havendo a necessidade então de uma reconciliação. E foi exatamente isso que aconteceu com o Criador e a criatura. Mas é claro que nós não podemos ser levianos e falar que ambas as partes erraram, de modo nenhum. Deus é santo, Deus é justo, e de modo nenhum o erro partiu da parte de Deus. Pelo contrário, o erro foi todo nosso. Lá no Éden, Adão e Eva pecam, cometem esse crime terrível, um crime cósmico, um crime que ecoou por toda a eternidade, por todo o cosmos, e afetou não só a raça humana, mas afetou toda a criação de Deus, tanto os seres vivos quanto a natureza. Toda a criação foi afetada, e houve então um rompimento desse relacionamento entre Deus e o homem, e seria necessário uma reconciliação. De modo nenhum o homem tinha qualidades ou tinha algum atributo para se reconciliar com Deus, ou alguma obra para que houvesse essa reconciliação. Pelo contrário, desde a queda até a vinda do nosso Senhor Jesus, havia uma inimizade entre o homem e Deus. Na verdade, uma inimizade do homem, porque o homem estava o tempo todo, ou está o tempo todo em guerra contra Deus. O homem não quer Deus. O homem virou as costas para Deus. O homem feriu a Deus com o seu pecado. Então era necessário haver uma reconciliação. E essa reconciliação, ela partiu daquele que tinha a condição de fazer a reconciliação. O único que tinha a condição era Deus. E é por isso que ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário. Por isso que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Quando você procura textos na Bíblia sobre reconciliação, você vai encontrar inúmeros textos. E em todos esses textos você vai encontrar a ação de Deus na busca pela reconciliação. É o tempo todo Deus buscando reconciliação com o homem. Você percebe que no Antigo Testamento, quando eles queriam, os judeus queriam o perdão de Deus ou se aproximar de Deus, eram eles que iriam até o altar e apresentavam sacrifícios para tentar se aproximar de Deus. Mas todos esses sacrifícios nós sabemos que não resolviam o problema. Então Deus decidiu tomar uma decisão de uma vez por todas e enviou Cristo, 100% Deus e 100% homem. 100% homem porque precisava de um representante da raça humana, e 100% Deus porque esse sacrifício precisava de alguém que é eterno, para durar por toda a eternidade. Por isso Cristo veio, se sacrificou na cruz do Calvário, derramou até a última gota do seu sangue, porque só assim, através desse sacrifício, Deus poderia se reconciliar com o homem. A ação da reconciliação, ela partiu da parte de Deus, porque o homem não tinha condições nenhuma de promover
esta reconciliação. E o apóstolo Paulo está pregando sobre essa reconciliação, dizendo: nós somos mensageiros dessa reconciliação. Vocês, coríntios, ouviram sobre essa reconciliação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em trevas, estávamos, na verdade, fadados ao inferno, já nascemos condenados. As pessoas confundem e acham que nós vamos para o inferno ou nos tornamos condenados por causa do pecado que cometemos. Não, nós já nascemos condenados, porque o pecado já está nos nossos membros. Nascemos como descendência de Adão, caídos, já nascemos caminhando a passos largos para o inferno. E Deus, na sua infinita misericórdia, e Deus, no seu infinito amor com que Ele nos amou, decidiu nos tirar desse caminho de trevas, decidiu nos tirar dessa condenação através do sacrifício do seu Filho Jesus, e foi Ele que fez isso. E é isso que Paulo está explicando para os coríntios. Olha, Deus nos reconciliou com Ele. Havia guerra, mas hoje há paz. Havia desordem, mas hoje há harmonia. Deus restaurou a harmonia que havia sido perdida entre nós. E agora a barreira foi quebrada. Agora nós temos acesso direto a Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje não há mais inimizade. Nós estamos caminhando juntos com Deus. E como Ele fez isso? Como Ele fez? Ele vai explicar. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da palavra da reconciliação. Nesse versículo 19, você encontra a doutrina da imputação. E o que é imputar? Eu já preguei uma vez sobre isso aqui. Deus, por causa dessa reconciliação em Cristo, Ele não considera mais os nossos pecados. Ele não leva em conta mais os nossos pecados, porque todos os nossos pecados, todos eles, Ele imputou, Ele creditou, Ele colocou na conta do Senhor Jesus. Aquele que nunca conheceu o pecado, não conhecer na questão de praticar o pecado. É claro que Ele conhecia o pecado porque Ele denunciou o pecado. Mas Jesus nunca praticou o pecado, nunca provou do pecado. Mas todos os nossos pecados foram imputados, creditados na conta do Senhor Jesus. E Deus tratou Jesus como um pecador. Toda a ira que deveria ser derramada sobre nós, toda a ira que deveria ser lançada sobre a raça humana, foi lançada sobre o seu Filho, Cristo, na cruz do Calvário. E foi uma ira terrível. Jesus sofreu com dores terríveis, não só dores físicas, mas dores espirituais, porque Ele levou sobre si todos os pecados. Então hoje Ele olha para nós e não nos trata mais como pecadores, como diferentes. Hoje Ele nos trata como o seu próprio Filho. Ele nos trata como filhos, porque Ele apagou os nossos pecados, lançou os pecados na conta de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós, maldição na cruz por nós. Ele levou os nossos pecados. Essa doutrina da imputação, ela por alguns tem sido rejeitada. Tem sido rejeitada porque acreditam que essa doutrina da imputação, ela é um argumento mais jurídico, e Paulo, na verdade, não tratou dessa questão de imputação. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que essa imputação é verdadeira, porque a própria palavra de Deus, ela diz que Cristo morreu no nosso lugar, de forma substitutiva. Ele morreu para nos substituir. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Éramos nós que deveríamos ser açoitados. Éramos nós que deveríamos que pagar por esses pecados. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho para levar sobre si os nossos pecados, como diz Isaías 53, levar as dores sobre ele, levar a culpa sobre ele, e depois de levar toda a nossa culpa, imputar em nós, adicionar na nossa conta, acreditar na nossa conta a sua justiça. Não é só o fato de pegar os nossos pecados e lançar sobre os ombros de Cristo, não. Tem a dupla imputação, que é o fato de pegar a justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário e depositar na nossa conta. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados. Não havia justiça em nós. Cristo cumpriu
toda a lei e se fez justiça por nós. Ele não falhou em um ponto da lei, cumpriu toda ela e se tornou justo na cruz do Calvário. E essa justiça, por não ter pecado, essa justiça adquirida por Cristo na cruz, ela foi imputada em nós. Por isso que Romanos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê em nós a justiça conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E é isso que o apóstolo Paulo está pregando. Vocês receberam a mensagem da reconciliação. Deus, através de nós, trouxe essa mensagem para vocês. Por isso que ele diz: nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus. Nós anunciamos para vocês essa reconciliação. Nós que antes estávamos longe, agora nós estamos perto. Nós que éramos condenados, agora nós fomos salvos pelo próprio Deus. E essa reconciliação aconteceu com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram imputados nele e a justiça dele foi imputada em nós. Vocês ouviram essa mensagem? Eu iniciei essa igreja pregando essa mensagem. Eu iniciei essa igreja anunciando a salvação para vocês. E aí ele continua no capítulo 6 dizendo: e nós, na qualidade de cooperadores, com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Duas coisas ele vai fazer no versículo 1 e 2. A primeira, ele vai fazer um apelo. E na segunda, ele vai fazer um alerta. No finalzinho do capítulo 2, ele vai fazer um alerta. Primeiro, o apelo é o seguinte: vocês ouviram a mensagem da reconciliação? Vocês ouviram sobre a imputação, sobre a redenção que nos foi dada através de Cristo, a reconciliação que foi dada através de Cristo. E agora eu exorto vocês, eu apelo a vocês, ouçam isso e não recebam essa graça em vão. Eu espero que essa mensagem que vocês ouviram não foi em vão. Será que essa mensagem que foi anunciada a vocês entrou em um ouvido e saiu no outro? Será que vocês não deram para ela a devida atenção? Parece até que Paulo está falando que há a possibilidade de alguém rejeitar a graça. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo tem a noção clara de que nem todo mundo que está dentro da igreja faz parte da igreja. Ele sabe que tem pessoas que estão na igreja e que ouviram a verdade, ouviram a palavra, mas não foram alcançados por ela. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ser alcançado por ela. Então ele diz para a igreja: eu exorto vocês, prestem atenção, é um apelo que eu estou fazendo, que essa palavra de reconciliação, que esse ensinamento sobre a harmonia que agora há entre Deus e o homem, não seja em vão. Eu espero não ter pregado isso para vocês em vão. Em alguns casos parece que nós pregamos, ensinamos, e aquilo que nós ensinamos não surtiu efeito. Nós, às vezes, como humanos, é natural, nós temos essa impressão. E eu já conversei muito isso com o pastor Austin, porque eu não tenho o trabalho, eu não tenho a preocupação de convencer ninguém. Ouçam isso. Eu não tenho a preocupação de chegar aqui diante de vocês e pregar um sermão que agrade aos seus ouvidos. Um sermão que de repente vocês saiam daqui dizendo: nossa, que sermão, ou nossa, ele não pregou bem. Eu não estou preocupado com isso. Não estou. A minha responsabilidade é empregar a palavra de Deus, a graça de Deus. Agora, se aqueles que estão ouvindo não derem atenção para essa mensagem, não derem atenção para a palavra, o problema já não é meu. Como eu disse nas pregações anteriores, o meio, que é a pregação do Evangelho, está comigo. Mas os resultados da pregação do Evangelho está na mão de Deus. É Ele quem decide quem vai crer e quem não vai crer. É Ele. Para uns é cheiro de morte, para outros é cheiro de vida. Então é Ele quem decide.
o meu papel é pregar o evangelho, pregar a graça. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, eu estou pregando para vocês, eu estou pregando a graça, anunciando sobre a reconciliação, e que essa mensagem que eu prego para vocês não seja em vão. Não deixem que os ensinos dos falsos profetas, dos líderes religiosos, dos judaizantes, que era o combate aqui de Paulo, que esses ensinos minem a fé, ou minem a cabeça de vocês, e façam vocês largarem essa mensagem que vocês ouviram, abandonarem essa mensagem que vocês ouviram, porque essa mensagem é grandiosa. Você tem noção do que é isso? Todos nós estávamos em inimizade contra Deus, não havia salvação para nós, estávamos perdidos, mas Ele enviou o seu Filho, Ele se sacrificou, para que pudéssemos estar juntos novamente. E que mensagem espetacular! Que essa mensagem não seja em vão. Eu espero que eu não tenha pregado em vão para vocês. Esse é o apelo que ele faz. Deem crédito àquilo que eu estou pregando. Creiam naquilo que eu estou pregando. Não deem ouvidos para eles não, porque, segundo eles, para que vocês se reconciliem com Deus, é necessário você guardar as leis mosaicas. Para ele, a reconciliação entre nós e Deus só acontece se eu guardar o sábado, se eu não comer carne de porco, se eu participar das festas judaicas. A reconciliação só acontece se eu viver uma vida moralista, cheio de regras e observações, como era o costume judeu. Não deem ouvidos para eles. Nós nos reconciliamos com Deus através do sacrifício de Cristo, da obra dele, não das nossas obras. Porque o que eles querem é fazer vocês acreditarem que somos salvos ou nos reconciliamos com Deus através das nossas obras. Não, nos reconciliamos através do sacrifício dele, e que essa mensagem não seja em vão. Ouçam essa mensagem, creiam nela e sejam salvos. É o apelo que ele faz para a igreja de Corinto. Logo em seguida, no versículo 2 ele vai dizer, versículo 2, porque ele diz, ele, Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Ele está fazendo uma citação de Isaías 49, versículo 8, que fala sobre a restauração de Israel. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Presta atenção aqui, ele faz menção desse texto, para deixar claro para aqueles que estão ouvindo, que Deus determinou um dia de salvação. Deus determinou um dia para reunir o seu povo, e esse dia não é um dia, não é um dia, é um período, que nós compreendemos que vai da primeira vinda de Cristo, até a sua segunda vinda. Esse é o tempo da salvação, esse é o período que Deus estabeleceu, para que se ouça essa mensagem de reconciliação, e para que haja arrependimento. Esse é o período. Então o apóstolo Paulo primeiro faz um apelo, deem crédito a essa mensagem, prestem atenção nessa mensagem. Eu creio que eu não estou pregando em vão para vocês. Deus está se reconciliando com o ser humano através do seu Filho, através do sacrifício dele. Nós não temos obra para fazer isso, mas ele tem. E tem um detalhe, há um tempo estabelecido por Deus para que haja essa reconciliação. E esse tempo, esse dia de reconciliação é hoje. Há um tempo para que o homem ouça essa mensagem, creia nela, se arrependa dos seus pecados, seja salvo. E esse período é da primeira vinda até a segunda vinda. Esse é o período. Até a segunda vinda de Cristo, o homem tem oportunidade para se arrepender, para ouvir essa mensagem da reconciliação, crer e ser salvo. Não adianta você cair na onda de algumas pessoas dizendo que depois que você morre, você ainda tem chance.
Depois que você morre, você vai se reencarnar. Existem inúmeras doutrinas que acreditam que depois da morte, há chance ainda de salvação, há chance ainda de ir para a casa do Pai, há chance ainda de você se reconciliar com Deus. Não. Só há um momento de reconciliação, que é o momento que estamos vivos. Hebreus é bem claro em dizer, muito claro em dizer, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto estamos vivos, esse é o período da salvação. Eu tenho a minha vida toda para ouvir a palavra, crer nela e me arrepender dos meus pecados. Depois dela, não tem chance mais. Morreu, juízo. Olha o alerta que Paulo está fazendo. Não tem outra chance, irmãos. É hoje. Hoje é o dia de ouvir a voz de Deus. Hoje é o dia de ouvir a mensagem da reconciliação e se arrepender dos pecados. Veja que Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. No capítulo 5, nos versículos anteriores, ele ainda diz: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos. Deus já se reconciliou, mas vocês parecem que não entenderam. Vocês parecem que estão dispersos. Vocês precisam se voltar para Deus. Não que eles estivessem longe, mas eles estavam quase sendo enredados pelos ensinamentos, como se eles estivessem lá no pó, e Deus vai, opa, levanta aqui, se reconcilia. É o que diz o texto de Apocalipse. Olha lá para trás, vê onde você caiu, se arrepende. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Se reconciliem com Deus, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O período da salvação é hoje. Se não se arrepender hoje, depois não tem jeito. E nós temos uma mania muito feia, muito ruim, de deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Em relação a tudo. Em relação a tudo. Se a gente pode abraçar hoje, por que abraçar amanhã? Se a gente pode dizer que ama hoje, por que a gente vai deixar para dizer que ama amanhã? Se a gente pode se arrepender hoje, por que vai se arrepender amanhã? Talvez amanhã não haja mais tempo. E preste atenção, o apóstolo Paulo falou que o dia da salvação era há 2000 e tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás. Lá no início ele falou: olha, se arrependam, hein? Porque o fim está próximo, esse período de arrependimento vai acabar. Olha para mim, o período de arrependimento vai acabar. Está compreendendo ou não? Há um tempo limite para isso, que é a volta de Jesus, nós não sabemos quando é. Mas temos sinais na Bíblia. Temos mensagens na Bíblia, dando detalhes dos sinais. E um dos sinais é esse que eu falei no início deste culto. A gente espera um ano melhor. E é tudo isso que todo mundo quer ouvir, ou não é? 2020 foi um ano terrível, 2021 vai ser melhor. Não vai não, irmão. Quem está te iludindo? Quem é que está te enganando? Talvez é isso que você quer ouvir, para criar uma esperança. Não será melhor. A tendência é piorar. Me perdoe se não era isso que você queria ouvir, mas é isso que a palavra de Deus diz. Cada ano que passa, a coisa só vai piorar. Mais e mais doenças sem cura vão aparecer. Mais e mais guerras vão surgir. Tudo sinal de que o tempo está terminando. Tudo sinal de que o período da salvação está acabando. E quando Cristo voltar, acabou, é juízo.
Não tem, Senhor, mas não tem mais. O período está terminando. Se você tem essa consciência hoje, por que ainda não se arrependeu? Porque ainda não abandonou seus maus caminhos? Porque ainda não abandonou os pecados ocultos? Porque ainda não abandonou as mazelas que corroem a sua alma, que estão no seu coração? Porque ainda não mudou de vida? Porque ainda não abraçou a cruz? Se arrependam. Voltem-se para Deus, porque o tempo está chegando ao fim. Paulo disse isso há 2000 anos. Talvez algumas pessoas digam, já passou 2000 anos e Cristo não voltou. Não, já passou 2000 anos, está mais perto ainda da volta dele. Está mais perto. E não posso deixar para amanhã, É hoje, é agora, enquanto estou vivo. Porque depois que morrer, não tem mais jeito. A conclusão da pregação sobre reconciliação é os 2 versículos que nós lemos. Do versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai falar de uma outra coisa. Ele vai continuar a sua defesa, vai explicar como é a sua vida, vai explicar as dores que enfrentou. Ele vai falar um pouco mais disso no capítulo 11, se eu não me engano. Mas olha o que ele vai dizer. Versículo 3. Versículo 3, ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em alguma coisa, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Preste atenção aqui. O apóstolo Paulo agora vai se usar como exemplo. Ele vai dizer assim, depois de pregar sobre o ministério da reconciliação, depois de fazer o apelo, depois de fazer o alerta, o apóstolo Paulo vai olhar para ele e falar assim: olha para mim aqui agora. Nós nos recomendamos. Quando ele diz nós, ele fala dele e dos seus cooperadores, aqueles que trabalhavam com ele. Nós nos recomendamos, porque nós fazemos de tudo, para que não haja escândalo no Evangelho, para que sejamos irrepreensíveis. Nós fazemos de tudo para que nesse ministério de reconciliação, as pessoas olhem para nós e nos vejam como verdadeiros embaixadores e mensageiros e cooperadores de Deus. A minha conduta, a nossa conduta, é uma conduta que está de acordo com aquilo que nós pregamos. Porque se a minha conduta está em desarmonia ou desacordo com aquilo que eu prego deixa de ser verdade e se torna uma mentira. Porque não adianta nada eu pregar uma verdade e viver uma mentira. Então nós nos recomendamos. Olha para a nossa vida. E Paulo não está chamando atenção para ele em si, mas para o ministério que ele recebeu, para a mensagem que ele carrega. Olha para a minha vida, para a minha conduta nesse ministério de reconciliação. Veja se há algo contraditório. Como eu já disse várias vezes, as pessoas não leem a Bíblia, mas quando nós caminhamos na rua, quando nós estamos na rua, nós somos a Bíblia que muita gente lê. Eles olham para a nossa vida e veem, eles nem conhecem a Bíblia, nem conhecem, mas eles conhecem a nossa conduta. E de repente eles se lembram de um versículo bíblico quando eles veem a gente fazendo algo de errado. E nós fazemos muitas coisas de errado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu e meus cooperadores não damos motivo para que o Evangelho seja envergonhado. Fazemos de tudo para que as pessoas ouçam o Evangelho, creiam no Evangelho e vejam o Evangelho na nossa vida. Vejam o Evangelho na prática na nossa vida. Como o presbítero Alex hoje pela manhã, no devocional, se você ouviu, ele disse que a nossa conduta não salva ninguém, não salva, mas a nossa conduta é um reflexo daquilo que cremos, e aquilo que cremos, que é a salvação e a reconciliação em Cristo, essa sim salva. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou irrepreensível. Veja se nesse ministério de reconciliação há algo em mim contraditório.
em mim e os meus companheiros. Ele diz no versículo 4, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo está dizendo, olha, mesmo passando fome, o jejum que ele fala aqui não é um jejum de santificação não, tá? O jejum que ele fala aqui é um jejum de fome mesmo. No jejum, na vigília que ele fala, não é porque ele ficou a vigília, a madrugada toda batendo pandeiro e cantando, não. A vigília que ele fala aqui, são os dias que ele ficou acordado de madrugada orando, que ele ficou acordado de madrugada impedido muitas vezes até de dormir. Os trabalhos que ele fala aqui, não é um trabalho comum. O trabalho que ele fala aqui é o trabalho pelo reino. Trabalho pelo reino, olha, para não ser pesado ao reino, eu trabalhei fazendo tenda. Com o dinheiro que eu ganhei fazendo tenda, eu me sustentei, consegui me sustentar. Padeci necessidade algumas vezes, mas consegui comprar alimento. Com o dinheiro que eu ganhei, eu ajudei os órfãos, as viúvas e fiz doações para a igreja de Jerusalém. Apóstolo Paulo, nesses trabalhos, ele ia de casa em casa. Você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ele, além de ir nas sinagogas dos judeus, diariamente, nas sinagogas dos judeus ensinava, ele ia na casa dos gentios para ensinar. O apóstolo Paulo ficou 2 anos numa escola ensinando a palavra de Deus. Trabalhava, e trabalhava muito. Perguntei pastor, como é que ele conseguia fazer isso? Misericórdia, irmão. Que homem extraordinário, que graça, que dom que esse homem recebeu. Ia na casa dos gentios, ia na sinagoga dos judeus, ia para a escola pregar, trabalhava, sustentava, viajava, abria igreja. Meu Deus! Que homem extraordinário, dotado da graça de Deus. Nos muitos trabalhos, nos açoites, apanhava igual um condenado. E apanhava muito. Qualquer um de nós, diante de tanto trabalho, diante de tanta fome, tanta miséria, tanta dor, já teríamos desistido. Por menos desistimos, por menos murmuramos, por coisas menores, sentimos o desejo de nem vir para a igreja. Tem irmão que por causa de chuva não vem para a igreja. Eu estou mentindo? Nós não podemos ser levianos nem hipócritas de ficar dizendo que não, pastor, que isso nada. Choveu um pouquinho, não dá para ir para a igreja, não vou. O apóstolo Paulo enfrentou tempestade no mar, picada de cobra, naufrágio, apedrejamento, açoite, prisões. O apóstolo Paulo ia na cidade pregar, de repente se juntava lá em Atenas, os filósofos se juntavam para ouvir. Deixa eu ver o que esse homem quer falar, vamos ver o que esse paroleiro quer falar, esse falastrão quer falar. Deixa eu ver. E aí, Paulo, conta aí para a gente, o que você tem que falar? Aí Paulo começou a falar da ressurreição, os filósofos, isso aí a gente ouve depois. Só que de repente houve um tumulto na cidade. A polícia teve que ser chamada para separar aquela confusão, porque queriam matar o apóstolo Paulo. Nos tumultos que ele diz, exatamente são esses tumultos. Que vida dedicada ao evangelho, que vida dedicada a esse ministério de reconciliação. Ele sabia, Deus me entregou uma mensagem. Preste atenção aqui, Deus me entregou uma mensagem, e eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar para pregar essa mensagem, para anunciar essa mensagem, porque não é qualquer mensagem, é uma mensagem grandiosa, é uma mensagem poderosa. O ser humano não tinha condição de se reconciliar com Deus, mas Deus, no seu infinito amor, enviou seu Filho para se reconciliar com o ser humano, para que houvesse paz entre as partes outra vez. Eu preciso pregar isso, eu preciso anunciar isso para as pessoas, porque se eu não anunciar isso, elas vão para o inferno, elas serão condenadas. Eu preciso anunciar isso, e eu tenho que enfrentar o que tiver que enfrentar. E outra,
Eu vou enfrentar tudo isso. Vou passar o que tiver que passar. Mas eu não vou envergonhar o Evangelho. Eu não vou causar escândalo para o Evangelho. Eu vou fazer de tudo para que eu tenha uma vida ilibada, para que eu tenha uma conduta de acordo com a palavra de Deus, para que eu possa pregar com verdade e autoridade essa mensagem. Porque quando nós causamos escândalo, a mensagem perde o seu valor. Tem pastor que você conhece, que nós conhecemos, que se de repente vier pregar para você, você não vai dar ouvido à mensagem. Sabe por quê? Porque você já conheceu a conduta dele, já conheceu a vida dele, já conhece a vida dele. Por causa do erro dele, por causa da queda dele, por causa da conduta dele, você não dá crédito à mensagem. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu luto para que eu não caia em escândalo, para que cada vez a mensagem que eu prego, ela tenha mais poder e eficácia, para que as pessoas sejam salvas. Por isso que nós nos recomendamos: olha para a nossa vida, olha para o ministério que Deus nos deu, olha para a mensagem que pregamos. Ele continua, versículo 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, quer na direita ou quer na esquerda. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, na pureza. Quando ele fala na pureza, não é a pureza de santidade, de relações sexuais. Na pureza que ele diz, é na verdade, na simplicidade do Evangelho. Eu prego o Evangelho na pureza, o Evangelho puro, sem mistura, na pureza, no saber, na longanimidade. Você percebe que aqui você vai encontrar os frutos do Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui, ó, longanimidade na bondade no Espírito Santo. São frutos que alguém que traz essa mensagem precisa possuir. Às vezes nós, irmãos, preste atenção. Como é que eu vou falar isso para você? Às vezes, eu converso com o pastor Washington, a gente conversa muito, presbítero Alex. Irmãos, em algumas situações, nós temos que orar demais e pedir a Deus paciência, longanimidade, bondade, ser longânimo, paciente com algumas pessoas, tanto na igreja quanto fora dela, porque misericórdia. Vocês já viram um vídeo de um pastor conduzindo as ovelhas? Aí de repente uma ovelha fica meio revoltada e vai lá e dá uma cabeçada no pastor e o pastor cai. Já viu esse vídeo? E aí algumas pessoas falam assim, ó, e o pastor vai lá e pega essa ovelha de novo. É assim, irmão. Às vezes você está ali conduzindo o rebanho, tratando do rebanho com longanimidade, aí vem uma ovelhinha e pá, te dá uma rasteira, e você tem que levantar e pegar aquela ovelha de novo, e ter paciência. Ela vem te dar outra, e te dá outra, e te dá outra. Em Israel, já falei isso aqui uma vez, sabe como o pastor tratava uma ovelha rebelde? Pastor, quando tinha uma ovelha que ficava pulando a cerca e indo embora, fugindo, ele ia atrás da ovelha, pegava ela, a primeira coisa que ele fazia era quebrar uma patinha da ovelha. Ele quebrava a patinha da ovelha, fazia o curativo, para ela ficar ali dentro do aprisco. Depois que ela curava, ela pulava de novo. O pastor ia atrás dela, quebrava outra patinha, enfaixava. E aí o pastor pegava ela e colocava ela aqui, ó, nos ombros. Você deve ter visto essa imagem. O pastor com a ovelha aqui assim nos ombros. O pastor colocava ela aqui, ó, nos ombros,
colocava a ovelhinha rebelde aqui no ombro, com muita paciência, com muita longanimidade, muito amor com ela, para a ovelha se acostumar com o cheiro do pastor. E aí depois colocava ela de novo quando ela estava curada, no aprisco, a ovelha nunca mais fugia dali. E é assim que Deus trata conosco. Ele quebra uma patinha, depois ele quebra outra, para a gente ficar bem próximo dele, sentir o cheiro e se acostumar com o cheiro dele, não ficar rebelde mais. E a gente, nós pastores, aprendemos com o sumo pastor, que é Jesus, a ter essa paciência. E às vezes a gente tem que ser duro com algumas ovelhas, falar duro com elas, para despertar, para machucar, intencionalmente, para ver se ela desperta. E a gente tem que ter paciência. Não só nós como pastores, mas você como cristão, tem que ter esses frutos. Paciência, longanimidade. Porque se você não for paciente, não for longânimo, quem é que vai acreditar na mensagem de amor que você prega? Quem é que vai acreditar na mensagem de reconciliação que você prega? Como é que você quer ensinar uma pessoa sobre reconciliação se você é uma pessoa grossa, estúpida, que não tem paciência, não tem longanimidade com ninguém, não é uma pessoa bondosa? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu faço de tudo para ser irrepreensível. Aturo tudo isso. A revolta dos rebeldes, eu aturo a indisciplina dos coríntios, eu aturo os açoites dos romanos, a perseguição dos judeus, eu aturo tudo isso com paciência e longanimidade, para que a mensagem que eu prego, ela seja cada dia mais poderosa e produza mais resultado e mais efeito. Na pureza, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Sabe o que é o amor não fingido? Sabe o que é o amor não fingido? Porque é muito fácil falar assim, eu te amo. O amor não fingido é aquele amor que você não precisa forçar. Tem gente que força, sabe, aquela coisa forçada. Não, o amor não fingido é o amor verdadeiro. O amor que se preocupa, o amor que se doa, o amor que está presente, o amor sem reserva. Nós precisamos muito aprender sobre esse amor. Muito. E o amor fingido não faz parte de alguém que traz uma mensagem tão bela como essa. Não pode estar de acordo com alguém que traz uma mensagem como essa. Se eu trago uma mensagem de reconciliação, o meu amor não pode ser fingido. Que amor é esse? O amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai falar. Versículo 8. Por amor, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Preste atenção. Ele fala assim, ó, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Mas antes ele fala, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. A imagem aqui é de um soldado. Qual é a arma ofensiva que um soldado tem? Uma espada ou uma lança. E qual é a arma defensiva que ele tem? Um escudo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sou como um soldado, que eu tenho uma arma do lado na minha mão direita e um escudo ao meu lado, arma de ataque e arma de defesa. Equilíbrio na mão de um soldado, as duas coisas. Por isso que ele usa esses termos, armas ofensivas e armas defensivas, porque agora ele vai dizer por honra e por desonra, por fama ou por infâmia. Ele está ali o dia inteiro combatendo todas as duas coisas. Ele ataca com o evangelho, com a verdade, recebe boa fama, mas ele se defende das infâmias. Está conseguindo compreender a intenção dele aqui? Dia a dia ele enfrenta tudo isso. Aquilo que a gente fala sempre, nós não vamos agradar todo mundo. É o que ele está dizendo. Para alguns, eu tenho boa fama.
Mas para outros, eu tenho uma fama, principalmente para os judaizantes. Os judaizantes atribuíam muitos adjetivos ao apóstolo Paulo. Muitos. Enganador, como ele vai dizer. Eu sou enganador, vocês dizem que eu sou enganador. Vocês me chamam de enganador. Só que se eu estou enganando com a verdade. Olha que legal, né? O paralelo que ele faz aqui, a comparação que ele faz. Vocês me chamam de enganadores porque eu estou ensinando uma coisa contrária àquilo que vocês querem que eu ensine. Mas, na verdade, o que eu estou ensinando é a verdade. A salvação, a reconciliação. Eu estou pregando a verdade. Mas essa verdade, para vocês, é algo que vocês tratam como enganação. Aí você lembra, lá nos evangelhos, quantas vezes Jesus foi tratado como enganador? Chegaram a chamar Jesus de demônio. Chegaram a dizer que Jesus tem demônio. Esse aí é o enganador, aquele enganador, esse aí, isso tem demônio. Pode me chamar de enganador. Chamaram Jesus de enganador, mas se eu sou enganador, eu engano com a verdade. É isso que ele está dizendo. Por honra e por desonra. Versículo 8. Por infame e por boa fama. Como enganadores, porém verdadeiros. Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. Para alguns, eu sou realmente desconhecido. Porque quando ele chegava em algumas cidades, as pessoas olhavam e diziam, quem é esse homem aí? Nós não conhecemos ele. Mas algumas pessoas daquela cidade olhavam, e apóstolo Paulo? Veio pregar a mensagem, veio nos ensinar sobre o Cristo, a salvação. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que coisa linda. Eu fico triste, o apóstolo Paulo está dizendo, eu fico triste. Fico. Em algumas situações eu fico triste. Mas, no meu espírito, dentro de mim, só há alegria. Só há alegria. Nada abala aquilo que está dentro de mim. As circunstâncias, as coisas que acontecem do lado de fora, às vezes me entristecem. Sim, me entristecem, mas esse entristecimento é uma coisa passageira, é uma coisa que tem um início e um fim. Mas, contudo, o homem interior, aqui dentro, há uma alegria que ninguém consegue tirar, mesmo as circunstâncias externas. Eu costumo dizer que nós não podemos deixar aquilo que acontece do lado de fora abalar aquilo que está dentro de nós. Dentro de nós há uma certeza. Fazemos parte da família de Deus. Fomos reconciliados com Deus. Somos salvos através do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa alegria, essa certeza, ninguém rouba de nós. Ninguém, nem o mundo, nem o pecado, nem o inferno, nem o diabo pode nos tirar essa alegria. Ela é eterna. Está aqui, foi colocada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém tira. Mas na nossa caminhada nós vamos nos entristecer temporariamente com algumas situações. Mas essas tristezas temporárias não podem de maneira nenhuma dominar o nosso coração e tirar essa alegria que temos dessa salvação em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Eis que vivemos, como se estivéssemos mortos, contudo, eis que vivemos. Presta atenção aqui. Entenda uma coisa. Estávamos mortos. Recebemos vida para morrermos. Conseguiu compreender isso? Estávamos mortos. Cristo nos deu vida para morrermos para Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Recebemos vida para morrermos para Cristo.
vivermos mortos para Ele, morremos para os nossos pecados, nossas vontades, vaidades, por Ele, por causa dEle. Mas não significa que estamos mortos, na verdade estamos vivos. Olha que loucura! Estamos mortos para as nossas vontades, sim. Recebemos vida para matarmos as nossas vontades, mas para Cristo estamos vivos, porque recebemos do seu Espírito, Espírito de vida. Por isso que ele diz, como se estivéssemos mortos, contudo eis que vivemos, como castigados, sofredores, perseguidos, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, eu já fui, presta atenção nisso aqui, pode fechar sua Bíblia, coloca ela aí no seu assento. Eu já vi crente que tem casa própria, eu já vi crente que tem carro, eu já vi crente que vive uma vida legal, murmurando, reclamando, aborrecido, entristecido, reclamando de tudo e de todos. Já vi. Mas vi também cristãos que não têm absolutamente nada. Eu lembro que eu fui pastor em Itaboraí. Fui fazer uma visita na casa de uma irmã, sempre alegre no culto, dando glória a Deus. Eu percebia que as vestes delas eram vestes simples, de pessoa pobre mesmo. Eu não vou usar a palavra humilde, como algumas pessoas usam, porque humildade não tem nada a ver com pobreza. Nada a ver, humildade é uma coisa, pobreza é outra. Conheço gente rica, que é extremamente humilde. E conheço gente pobre, que não tem nem um pingo de humildade. Então, quando fala pobre, é pobre, humilde é humilde. A irmã era muito pobre. As roupas muito simples, quase que farrapos. Mas, que alegria. No culto, feliz da vida, louvando a Deus. Chegava na igreja, bom dia, irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, Deus é bom, sorriso no rosto. E aí um dia ela falou assim, pastor, queria muito se eu fosse na minha casa, fazer uma visita, tomar um café comigo. Eu falei, sim, irmã, eu vou sim. Quando é? Pode ser amanhã, pastor? Pode, vou lá amanhã, eu e minha esposa. Tá bom, pastor, então eu vou te aguardar lá amanhã. Ó, o endereço é esse aqui, sabe aquela rua assim, assim? Tá bom, irmão, sei chegar. A casa é número tal. Fui na rua. Fiquei procurando, não achei a casa. Aí peguei o telefone e liguei para a irmã, né? Mas tinha sabe aquele telefonezinho, pequenininho assim, de botãozinho ainda, aquele bem pequenininho. Liguei para ela, ô pastor, eu estou indo aí na rua buscar o senhor. Aí quando eu olhei para trás, do outro lado da rua, tinha um portãozinho de madeira, num corredorzinho bem estreitinho, que a casa dela era nos fundos da casa de uma outra pessoa, que havia cedido para ela o espaço para ela morar. Corredorzinho que passava, a gente passava assim, ó. Passava assim, esposa. Eu ainda era magro. Aí eu consegui passar. Aí eu olhei e falei, meu Deus. Aí entrei, fui entrando, não tinha piso. Era só terra e umas pedras no chão. Fui caminhando, quando eu cheguei. Não era uma casa. Não posso chamar de casa. Era um resto de uma casa que havia sobrado, um telhado, uma janela pendurada, uma porta de madeira pendurada, toda danificada. E quando eu entrei na casa da mulher, sabe que é não ter nada? Não ter nada. Fogão simples, já cansado. Um armário de cozinha bem simples, também já caindo aos pedaços. Uma cama beliche, onde ela dormia e os filhos. Um rádiozinho velho, que era ligado assim no interruptor, na luz, não sei como fazia aquilo. Ligava a luz, ligava o rádio.
Sabe o que é não ter nada? Absolutamente nada. Ela não tinha nada. Mas olhava para ela e você via que ela tinha tudo. Porque não faltava alegria no rosto daquela mulher. Não faltava alegria entre os filhos dela. Ela era uma mulher feliz. Ela não tinha nada, mas tinha o que precisava, que é a presença de Deus na vida dela. Tinha tudo isso. Essa é a alegria de quem ouviu, creu e entendeu o ministério da reconciliação. Sofre, passa dificuldade, enfrenta a adversidade, luta como um guerreiro com as armas de ataque e de defesa. Está pronto para enfrentar os adversários. Sabe que por algumas pessoas vai ser estimada, mas por outras vai ser desprezada. Sabe que pode passar períodos na sua vida que não vai ter nada, que vai se entristecer. Mas nada disso que é passageiro influencia aquilo que é eterno, que é a alegria e a certeza da salvação que está dentro dela. Aquela mulher me deu um chacoalhão na minha vida, porque muitas vezes eu reclamava. E quantos de nós ainda não reclamamos, irmãos? Em comparação a alguns irmãos, alguns de vocês têm tudo: casa própria, carro, comida na mesa todo dia, café da manhã, almoço e jantar. Mas mesmo assim, reclamam, murmuram, são, como o pastor Washington disse, mornos ou mornos. Enquanto há pessoas que não têm absolutamente nada, mas têm tudo o que precisam, que é a presença de Deus, e se alegram por isso, e não vivem cabisbaixas, pelo canto, murmurando, reclamando, não. São homens e mulheres de Deus que sabem que o seu bem mais precioso não está naquilo que possuem materialmente, mas naquilo que possuem, que receberam espiritualmente de graça, da parte de Deus. Por isso enfrentam, passam o que passam, e não envergonham o Evangelho, como o apóstolo Paulo. Temos que olhar para Cristo, sim, mas temos que olhar para a vida de Paulo, que é imitador de Cristo. Um homem que recebeu um chamado, um ministério, que tem em suas mãos uma mensagem, e que por causa dessa mensagem, que é a mensagem de reconciliação, ele enfrenta o que tiver que enfrentar, ele luta com quem tiver que lutar, combate o bom combate como um bom soldado, sem murmurar, sem reclamar, sem se abater, o tempo inteiro de pé lutando para defender as verdades que acredita, as verdades que crê e as verdades que prega, podendo não ter nada. E ele mesmo diz: eu sei ter fartura e sei padecer necessidade, em todas as coisas eu sou provado. Um homem que tem esse chamado, que tem esse ministério precioso de reconciliação, ele enfrenta o que tiver que enfrentar, não murmura e não envergonha o Evangelho. Pelo contrário, ele sabe que não tendo nada, ele tem tudo. Assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser a nossa conduta diária. Tem comida na mesa hoje, glória a Deus. Não tem comida, glória a Deus também. Circunstâncias negativas do nosso lado, inúmeras, esse ano então, misericórdia. Perdemos pessoas, entes queridos, ficamos tristes, mas não podemos esquecer que tudo o que acontece está de acordo com a vontade de Deus. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, de todas elas. Ficamos tristes sim, mas nenhuma perda dessa vai abalar aquilo que eu tenho dentro de mim, que é a certeza de que um dia, ainda que eu feche os olhos hoje, eu estarei com o meu Redentor, o meu Senhor Jesus. Triste, sim, pelas circunstâncias,
mas alegre porque eu tenho a minha redenção garantida em Cristo. Posso não ter nada, mas tenho tudo porque tenho a palavra da reconciliação guardada no meu coração. Que essa mensagem que nós recebemos não foi só o apóstolo Paulo. Essa mensagem da reconciliação está nas minhas mãos, está nas suas mãos. A mensagem da reconciliação cabe a você anunciá-la. Cabe a você anunciá-la, porque você já ouviu, já recebeu, já creu nela. Agora essa mensagem, prega ela, ensina ela, enfrenta o que tiver que enfrentar, passe a dificuldade que tiver que passar, mas enfrenta essa, ou prega essa verdade, sem escandalizar o Evangelho. Que essa mensagem seja a motivação da sua vida, a força motriz, ou motora da sua vida, para que sejamos achados irrepreensíveis diante de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado pela sua repreensão. Muito obrigado pelo seu apelo. Muito obrigado pelo seu cuidado. Assim como o apóstolo Paulo fez o apelo à igreja de Corinto, hoje nós como cooperadores de Cristo, de Deus, nesse ministério da reconciliação, nós também apelamos para que os nossos irmãos não tenham ouvido essa graça em vão, não tenham ouvido sobre esse ministério em vão, e que eles se arrependam, porque há um tempo estabelecido para que haja arrependimento. Ainda dá tempo de se arrepender e anunciar esse evangelho poderoso e viver esse evangelho poderoso. O apóstolo Paulo pregava esse evangelho com autoridade, Senhor. Ele pregava porque ele era um homem irrepreensível, não havia culpa nele. O apóstolo Paulo se preocupava com a sua conduta para que a sua mensagem ela não perdesse a sua veracidade e a sua força. Por isso que ele pregava, por isso que ele enfrentava sem murmurar, por isso que ele encarava os adversários com intrepidez e ousadia, por isso que mesmo diante das tribulações ele permanecia de pé, porque ele cria nesse evangelho. Por isso que diante das circunstâncias externas, nada, absolutamente nada, abalava aquilo que estava dentro dele, que era a certeza da salvação, a alegria da salvação. E mesmo que ele passasse dificuldades, mesmo que ele não tivesse nada nesse mundo de material, ele tinha tudo, porque ele tinha o que precisava, que era a presença de Deus. Ó Deus, que possamos ser ministros desse evangelho, embaixadores, cooperadores dessa mensagem de reconciliação. Que nós, Senhor, nós, a tua igreja, possamos lutar para ter uma conduta ilibada, para sermos irrepreensíveis, para que a mensagem que nós trazemos ela produza resultado, e as pessoas ouçam e deem crédito, que a nossa conduta esteja de acordo com aquilo que pregamos, que a nossa conduta seja uma conduta irrepreensível, para que em nós o teu nome seja glorificado. O apóstolo Paulo dizia, mesmo diante das lutas, mesmo diante de todas as aflições, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Que no final da nossa caminhada nós possamos dizer o mesmo, que possamos dizer o mesmo.
Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a largar esse pecado que nos corrói, esse pecado que tem nos dominado. Nos ajuda, Senhor, a vencer este mal, para que a mensagem que foi nos confiada, que é a mensagem da reconciliação, ela seja anunciada com autoridade, com força e com poder. Nos dá longanimidade, paciência, os frutos do Espírito. Nos capacita para essa obra, Deus. Somos todos embaixadores, ministros. Somos todos cooperadores contigo, Senhor. E não podemos falhar nessa missão. Não podemos falhar nessa missão. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Que essa mensagem de reconciliação, ela esteja dentro de nós fervendo, fervilhando todos os dias. Todos os dias. E que ela flua dos nossos lábios para os pecadores, para que eles se arrependam e abracem a cruz e sejam salvos. Senhor, obrigado por tão grande reconciliação. Obrigado pelo grande amor com que o Senhor nos amou. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Mais que as forças, poder e rei, e que a natureza é tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, e incomparável és pra mim. E por amor sua vida entregou. O meu Senhor humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Ele morreu E pensou em mim e me amou. Diga por amor. E por amor sua vida entregou. O meu Senhor humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder e rei,
natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, e incomparável és pra mim. Pensou em mim, me amou, e por amor sua vida entregou. O meu Senhor humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Diga por amor, igreja. E por amor, cante a Ele. Sua vida pensou em mim, me amou. Glória a Deus, irmãos. Pega a palavra de Deus. Eu vou me despedir agora daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like aí, porque quanto mais like nós recebermos, mais relevante fica o vídeo e ele fica exposto para mais pessoas assistirem. Então não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, tá bom? Escola de Silêncio. Nossa igreja, Ministério Mais Desejado, fica aqui em Nova Iguaçu, Comendador Soares, na rua Ângelo de Gregório, número 79. E você é o nosso convidado para nos fazer uma visita. Os cultos, domingo, às 9 horas da manhã e à noite, às 18 horas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até.